Bom, galera, vamos começar a nossa quarta aula de Laboratório de Sistemas Computacionais Complexos. Fica aí, novamente, para quem quiser mandar dúvidas, o acesso para o slide, que vocês podem colocar aí acessando o site com o hashtag complexos ou usar o QR Code. Né? O tema da aula de hoje vai ser uma continuação da aula anterior, em que a gente começou a falar sobre uma introdução, né, ao padrões de microserviços, né, e a gente vai retomar primeiro falando dos desafios de uso de microserviços e hoje focar majoritariamente em padrões que são relacionados à parte de dados e como acontece a divisão de dados entre diferentes microserviços. E para concluir, a gente vai falar um pouquinho sobre reatividade, que são sistemas reativos e como é que a gente faz microserviços reativos. Então, na aula anterior, a gente começou, eu comecei mostrando para vocês um pouco sobre a linguagem de padrões de microserviços, e nessa linguagem de padrões, né, eu mostrei aqui que a gente ia começar tratando dos padrões gerais, que é uma arquitetura de microserviços e uma arquitetura monolítica, né, sobre alguns padrões relacionados à divisão, que a gente lidou em particular com a ideia de ter um serviço por time. A gente falou um pouco sobre os padrões de comunicação, invocação remota de procedimento, troca de mensagens, e também sobre API Gateway e Backends for Frontends, BFFs, né? E agora a gente vai cobrir um pouquinho dessa parte verde, né? Infelizmente, a gente não vai poder cobrir todos os padrões aqui, por uma questão de recorte de tempo, tanto para não ser excessivo para vocês, a gente ficar muito na parte teórica do curso, quanto também porque alguns desses assuntos eles vão ficar mais claros e vão ser problemas que vão surgir conforme a gente avançar para o desenvolvimento, né? E, bom, fica aí a noção, né, de que, em particular para essa parte da produção, como não é o objetivo do nosso curso lidar muito com ter o sistema no ar disponível, é mais na parte do desenvolvimento, então a gente não vai lidar muito com esses padrões, apesar de que fica aí a abertura para, em outras oportunidades, a gente falar mais sobre esse assunto, se vocês tiverem curiosidade, né? Então, né, a gente falou um pouco dos desafios dos microserviços. Na parte 1 desse tema, né, a gente falou dos problemas de divisão, né, como definir a responsabilidade de cada serviço, a quantidade e o tamanho do serviço, né, citando lei de Conway e a ideia de ter um serviço por time. Depois a gente falou da comunicação, né, que tem esses problemas de como coordenar múltiplos serviços para realizar uma tarefa, como acessar múltiplos serviços para realizar uma tarefa e como resistir à perda de um serviço. E nessa aula a gente vai tratar mais de problemas relacionados aos dados, né? Então, como é que a gente divide dados entre serviços, como é que a gente junta dados de vários serviços e como é que a gente replica dados em vários serviços. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar falando um pouquinho sobre arquitetura de dados. E seguindo o mesmo modelo da aula anterior, né, a gente começa lidando com o problema que os padrões relacionados a esse escopo vão tentar endereçar. Né? Então, qual que é a melhor arquitetura de banco de dados para aplicações compostas de serviços? Né? E, mais uma vez, a gente tem várias forças que estão envolvidas nisso, né? Sendo que as forças são esse conceito que tenta puxar as soluções, né? Ou dimensões que a solução vai ter trade-offs relacionados dentro dessa solução, né? Então, primeiro, a gente gostaria que os serviços eles fossem fracamente acoplados para que eles possam ser desenvolvidos, entregues e escalados de maneira independente, né? E fica a menção, que eu acho que eu não falei explicitamente na última aula, né? Os slides aqui eles estão relativamente bem coloridos. A ideia não é que isso seja só poluição, mas que tipo, as palavras-chave elas estão associadas a esses conceitos que estão aqui no canto superior direito, né? Então, tipo, quem é um agente, o requisito, a autonomia, atributos relacionados à autonomia e complexidade, né? Então, por exemplo, o serviço ser fracamente acoplado tem a ver com a autonomia do serviço, assim como ele ser independente tem a ver com a autonomia, né? E eles poderem ser desenvolvidos, entregues, escalados de maneira independente, tem a ver com requisitos, né, não funcionais, nesse caso, que a gente gostaria de ter atrelados aos nossos serviços. Né? Renato, aí nesse caso, o que é o ROSA? O ROSA. ROSA é especificamente uma... nessa nossa
aula aqui vai estar relacionado a conceitos de banco de dados. Né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de algumas transações que elas precisam impor em variantes, então impor em uma variante é um requisito, né, sobre dados que pertencem a múltiplos serviços, onde os múltiplos serviços são o agente que a gente está tentando. Né? Então, a transação, esse conceito que eu citei brevemente da primeira vez que eu apresentei essa aula, né, é um conceito de banco de dados que, em geral, segue o ACID, né, que é o acrônimo de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Eu trouxe uma colinha dessa vez para não esquecer nada do acrônimo do ACID, né, que são conceitos importantes, e se vocês, provavelmente como requisito até para esse curso, fizeram algumas coisas de banco de dados, né, fizeram cursos onde vocês aprenderam sobre banco de dados, vocês devem ter visto um pouquinho sobre esses conceitos. Né, tipo a atomicidade, que tem a ver com a gente querer em geral operações que elas ou são bem-sucedidas ou falham completamente, elas não geram resultados intermediários. A consistência, que leva a gente de um estado consistente para outro estado consistente, né? Então o banco sempre vai estar partindo de um estado em que os dados respeitam todas as regras impostas pelo modelo do banco, para outro estado em que essas mesmas regras continuam sendo respeitadas. O isolamento, que é a ideia de que tipo, duas transações não conhecem umas às outras, para elas são a única coisa que está acontecendo para fins do seu sistema gerenciador de bancos de dados. E a durabilidade, que quer dizer que uma vez que a nossa transação seja realizada, o efeito dela fica garantido e o estado do seu banco de dados mudou depois que essa transação aconteceu. Né? Então, em geral, transações elas podem ser utilizadas para impor invariantes. Né? Se você está fazendo, por exemplo, um pagamento, né, você quer que para poder realizar um pagamento, você tenha saldo disponível para poder fazer a dedução de valor relacionado. Né? Então, uma transação ela pode impor essa condição lá dentro. Para eu fazer o pagamento, eu preciso ter saldo. Se você não tiver saldo, a transação falha. E aí, ao falhar, você gostaria que ela tivesse essa propriedade da atomicidade, então ela falhou e ela reverteu completamente qualquer operação intermediária que foi feita, né? Você voltou para um estado consistente, você estava independente de ter outras operações financeiras acontecendo, em particular com os usuários, né? E se o pagamento fosse realizado, o pagamento tem um efeito durável. No final dele, seu saldo foi modificado e terminou isso. Né? Então, tipo, transações são, entre várias coisas, usadas para impor invariantes. Né? E existem transações sempre, quando a gente fala de banco de dados, o fato da gente ter transações, esse conceito, né, ele é mais genérico do que simplesmente relacionado a um banco relacional, como ele costuma ser, onde esse conceito costuma ser apresentado. Né? Na verdade, a transação ela é mais genérica, né, porque, tipo, ter esses processos que seguem princípios parecidos com ACID é comum da gente poder modelar fluxos de negócio, funcionalidades, usando esse tipo de conceito. Né? E vai ser verdade que se a gente pegou o nosso sistema e quebrou ele em múltiplos serviços, que em geral a gente poderia ter casos de transações que vão passar por múltiplos serviços. Né? E aí fica esse exemplo de novo do pagamento, que se eu tivesse um sistema que é responsável pelo saldo e outro sistema que é responsável por tentar realizar o pagamento, né, mesmo que os dois serviços distintos sejam essa transação que eu exemplifiquei, de fazer o pagamento, ela passa por dois serviços. Né? E aí fica a pergunta, como é que eu faço para fazer uma transação entre dois serviços distintos? É uma das forças para a gente arquitetar a nossa parte de dados dentre os microserviços. Né? Além disso, essas mesmas transações, né, elas vão, em geral, precisar atualizar dados que podem pertencer a múltiplos serviços, consultar dados que pertencem a múltiplos serviços e até mesmo cruzar dados que pertencem a múltiplos serviços. Onde cruzar aqui foi uma palavra escolhida de maneira especial, né, porque é aquele conceito que a gente tem no banco relacional de join. Né? É muito comum que a gente queira, tipo, tendo duas tabelas dentro do seu banco de dados, você faça um join entre elas para obter alguma informação do relacionamento entre as entidades que foram representadas por aquelas tabelas. Né? E como é que você faz para fazer isso se você tiver dados que estão espalhados entre vários serviços? A gente vai ver um pouco mais sobre isso também.
Mais ainda, né, outros fatos que acontecem, outras forças desse problema, a gente sabe que os bancos de dados, eles devem ser replicados e fragmentados para escalar, né? Replicados, a ideia da gente realmente ter backup, né? Mas não um backup só no sentido de uma coisa fria, né? De você copiar o banco de dados se tiver algum problema, mas assim, replicação para aumentar a disponibilidade do sistema. Ou seja, você garantir que o seu dado, mesmo que um certo servidor onde tinha um banco de dados morresse, você tenha garantia de que você tinha uma cópia daquilo para o sistema continuar funcionando. Né? E o fragmentado está aqui, né? Ele é uma tradução livre aí do conceito de sharding, né? Que é a ideia de você, às vezes, ter um banco de dados tão grande que você não consegue colocar ele numa máquina só. E aí você tem que dar um jeito de quebrar esses dados para eles estarem presentes em múltiplos locais, seja por motivos de geolocalização, de realmente muito volume de dados, performance, seja o que for. Então, isso é outro fator que influencia essa parte de dados. Né? E, por fim, né, a gente sabe que diferentes serviços podem requerer diferentes modelos de armazenamento. Né? O modelo relacional não é o único, também tem vários tipos de modelos NoSQL, né, que se popularizaram, bancos de documentos, bancos de grafos, bancos columnares, bancos de valor, e assim sucessivamente. E pode ser mais adequado para a gente representar parte dos dados dentro de algum desses diferentes estilos de armazenamento. Então, tudo isso aqui são forças relacionadas ao problema de escolher a melhor arquitetura de banco de dados. Beleza, a gente tem dois padrões para tentar resolver esse problema de arquitetura de dados. O primeiro deles é o Shared Database, que é a ideia de que a gente deveria manter os dados de todos os serviços acessíveis por um banco de dados compartilhado. Um banco de dados único para vários microserviços, onde as transações ACID, que a gente falou agora há pouco, podem acessar livremente o dado de todos os serviços. Né? E aqui um desenho, só para ilustrar o conceito. Se eu tiver o serviço A e o serviço B, eu teria um banco que é utilizado por ambos os serviços, e os dois podem consultar os dados uns dos outros para fazer qualquer tipo de operação entre serviços. A outra alternativa que a gente tem para resolver esse problema é o padrão Single Database per Service, né? Ou um único banco de dados por serviço, né? Ou pelo menos, né, não um único banco de dados por serviço, mas sim o banco de dados pertence a um único serviço. Né? Que é a ideia da gente manter os dados dos serviços acessíveis apenas por chamadas às suas APIs. Então você não consegue ir consultar o banco de outro serviço. Para puxar o dado de alguém, você tem que passar pela API. Né? E nesse caso, essas transações ACID que a gente estava falando, elas podem acessar apenas dados de um serviço específico. Né? Então, de novo, para ilustrar, a ideia é que se eu tiver o serviço A vai ter um banco A que pertence a ele, o serviço B vai ter um banco B que pertence a ele. E para que eles se comuniquem, se o serviço A precisar de um dado do serviço B, ele não vai acessar o banco do serviço B, ele vai ter que fazer uma chamada para a API do serviço B. Óbvio, esse desenho aqui, por enquanto, ainda não representa como fazer essas chamadas ou como resolver esses diferentes problemas. Mas tem outros padrões que a gente vai ver agora em seguida que ajudam a resolver essa comunicação entre serviços para fazer as operações entre dados entre eles. Então, apesar do shared database ser possível, de modo geral, quando se trata de fazer um sistema com microserviços, a gente sempre vai adotar o single database per service. E um serviço específico vai ter um ou mais bancos de dados relacionados a ele, mas se o serviço tem um banco de dados, esse banco pertence apenas a ele. E é ele que gere toda a propriedade dos dados que estão armazenados ali dentro. Certo? Então, essa aqui é uma diferença muito importante entre esses dois caras. Por quê? A gente tem trade-offs relacionados a elas. Né? Então, primeiro, a gente sabe que se a gente tiver o shared database, né, então o banco de dados compartilhado, a gente vai ter os serviços usando um único tipo de banco de dados. Né? E isso faz com que os serviços possuam autoacoplamento, porque se você mudar alguma coisa no esquema dos dados de um serviço, você vai afetar múltiplos serviços. Além disso, a consistência é mais simples usando transações ACID, então esse é um ponto positivo, porque é fácil garantir consistência usando esse mecanismo bem conhecido, né, de
de criação desse tipo de coisa. E o cruzamento de dados também é mais simples, porque você também tem, se for um banco relacional, a possibilidade de usar joins. Espera aí que eu cliquei aqui sem querer, né? E por fim, também tem um outro ponto positivo. A manutenção de fazer um shared database é mais simples, porque você tem um banco de dados só para cuidar. Mas a contrapartida do Single Database per Service, né, é que, nesse caso, os serviços podem usar vários tipos de banco de dados, o que é particularmente interessante se você quiser fazer uma aplicação chamada de poliglota, em que ela use vários tipos de BD, né, aí relacional, grafos, documento, seja o que for. Os serviços, nesse caso, eles possuem baixo acoplamento, né, porque como só tem um BD para cada serviço, né, o BD só pertence a um serviço, né, o esquema de dados dele, se mudar, só vai afetar aquele serviço, não vai repercutir em outros. A consistência é mais complexa, porque se você está usando vários bancos, você não tem transações ACID. Isso é mais verdade ainda se você estiver usando um banco de dados poliglotas, né? Então, banco de documentos não tem conceito de ACID, um banco de grafos não tem conceito de ACID. Então, não é possível pensar nas condições de você ter ACID nesse cenário, né? O cruzamento é mais complexo, porque você também não tem joins, mesmo motivo, porque são vários bancos, e porque o tipo de banco que você está usando pode nem ter suporte para esse conceito, né? E, por fim, a manutenção é mais complexa, porque você tem vários bancos de dados presentes, né? Então, aqui a gente pode ver bem os trade-offs que a gente tem ao adotar esses dois casos. De um lado, você ganha mais flexibilidade no tipo e menor acoplamento, mas você tem que pagar pela complexidade da consistência do cruzamento de dados e da manutenção. Ainda assim, num cenário em que você quer fazer uma arquitetura de microserviços, porque, como a gente falou na primeira aula, você quer mais autonomia entre os times, maior possibilidade de escalabilidade entre cada parte do sistema, e todos os benefícios que estão atrelados a fazer microserviços, o Single Database per Service aumenta a autonomia ao diminuir o acoplamento, né? Então, o mais comum dentro de uma arquitetura de microserviços, se você quiser fazer uma arquitetura que é de microserviços mesmo, e não só um monolito distribuído, você vai para o lado de fazer cada banco de dados pertencer a um único serviço. Mas, aqui a gente citou 3 desafios importantes. Como é que eu faço transações? Como é que eu faço joins? Como é que eu lido com a complexidade de ter vários bancos de dados? E a gente vai falar mais desses problemas. Primeiro, tem um probleminha aqui com a animação, né? Como é que então a gente lida com a consulta, com a transação e com a consistência dos dados, né? E a gente tem vários problemas relacionados a esses caras, né? Como é que a gente implementa as consultas que recuperam dados de múltiplos serviços? Como é que a gente implementa as transações envolvendo múltiplos serviços? Como você atualiza um banco de dados e publica mensagens e eventos de modo confiável e autônomo? Como você publica um evento quando o estado de um banco de dados muda? E como você publica um evento quando o estado de um serviço muda, né? E aqui eu citei a palavra evento várias vezes, né? E os padrões que eu vou mostrar agora, eles falam mais de evento, e aí eu explico um pouco melhor o que é a definição de evento dentro desse contexto todo, né? Mas em todos esses problemas que eu citei aqui, que tem a ver com a consulta, transação e consistência de dados, uma força muito importante é que essa ideia do two-phase commit, um protocolo muito utilizado aí por bancos de dados relacionais, não é possível, né? O two-phase commit é o mecanismo de implementação por trás de criar transações asset dentro de um banco de dados, né? E nesse caso da gente ter vários bancos de dados, né? Isso não é possível porque a gente não tem como usar essa mecânica para fazer transações distribuídas, transações que passariam entre vários caras, né? Então, esses aqui são os problemas que a gente vai tentar endereçar falando de consulta, transação e consistência. Beleza, então vamos começar por consulta de dados, né? Tem 2 padrões, de novo, para a gente fazer consulta de dados em vários BDs que estão por trás de vários serviços. A primeira é a API Composition, uma composição de APIs, que a ideia é que você implemente uma consulta, certo? Uma consulta que vai precisar de dados de vários lugares, usando um API Composer.
que é um serviço especial que vai consultar os serviços que possuem os dados e fazer um cruzamento em memória dos resultados. Né? Como um desenho vale mais que 1000 palavras, está aqui tipo um desenho para ajudar a visualizar essa ideia. Então a gente tem o API Composer. O API Composer pode consultar vários serviços de maneira síncrona, que é o que essa flechinha preenchida aqui significa. Ele vai puxar dados por meio de uma consulta de vários bancos, de vários serviços, via API, e aí ele vai compor esses dados para fazer uma operação mais complicada. Para dar um exemplo, se a gente estivesse falando de querer fazer por exemplo, ter todos os tweets de um certo usuário, né, numa arquitetura desse tipo. Você poderia ter um serviço de tweets e um serviço de usuário. E aí você pegaria aqui a informação de usuário, aqui a informação de tweet, e o seu API Composer seria o cara que obteria essas duas informações e em memória, aqui dentro, ia fazer o join entre esses dois dados. O padrão, que é uma implementação alternativa ao API Composer, é o CQRS, que significa Command and Query Responsibility Segregation, ou segregação da responsabilidade de comando e de consulta. Né? O que esse cara propõe? Né? Ele propõe que você implemente a consulta que você quer fazer, essa sua consulta complexa, usando um serviço de leitura, que é um cara que vai receber eventos do serviço que possuem os dados e alterar um banco para a leitura de dados. Né? De novo, o desenho ajuda a ilustrar isso. Né? Então, a ideia é que a gente tenha vários serviços, de novo, o A, B e o C que a gente tinha aqui, cada um com seu banco de dados, mas agora a coisa vai mudar de figura. Toda vez que mudar alguma coisa dentro desses bancos aqui, A, B e C, o serviço A, B e C vão publicar um evento. O que é um evento? Um evento é um cara que diz alguma coisa que já aconteceu no pretérito. Né? Então eu, por exemplo, atualizei o texto do meu tweet. Ou eu atualizei o nome do meu usuário. Então, vocês viram que eu usei um termo no passado, no pretérito. Né? O evento diz pra gente uma coisa que aconteceu. Esse evento, que vocês podem pensar, se vocês estivessem falando de implementação, que é uma coisa tão simples quanto um JSON, que representa um conceito como esse, né, e que simplesmente tem um nome para esse evento, né, e aí você associa uma semântica para esse nome, né, ele vai ser publicado em algum lugar. Esse lugar, em geral, vai ser um tópico de um sistema de mensageria. Né? Então, a gente falou um pouquinho, quando a gente, na aula passada, quando a gente falou sobre troca de mensagens, eu citei que existe esse tipo de banco de dados, entre aspas, especial, que é a mensageria. Um cara que nem o RabbitMQ, o Kafka, etc., se vocês conhecem essas ferramentas, que ele serve para transmitir mensagens de um serviço para o outro. Né? Então, o que esse serviço A, B e C vão fazer é que toda vez que um dado deles mudarem, eles vão publicar uma mensagem especial desse sistema dentro desse sistema de mensageria, que é um evento, ou seja, um fato que já aconteceu no passado, e vão disponibilizar isso a quem interessar possa. Né? Qualquer um que estiver interessado em consumir esse evento para fazer alguma ação. E aqui que entra a ideia do CQRS. Então a gente vai ter um serviço especial, que é o serviço de leitura, ele vai ficar escutando todas essas coisas que aconteceram, todas as mudanças que foram publicadas via evento desses múltiplos serviços, e com isso ele vai atualizar o banco de dados dele, que serve especificamente para leitura. E aí ele vai ficar fazendo essa alteração para conseguir garantir, obter uma versão consistente disso. Então vejam bem a diferença entre esses dois padrões. Padrão da esquerda, o API Composer, na hora de fazer alguma coisa, ele bate nos serviços, né? Tipo, ele faz uma consulta nos serviços, junta os dados em memória e devolve a resposta. É um processo síncrono de fazer isso. O CQRS é um processo assíncrono, porque toda vez que tiver uma modificação nesses bancos, eles vão publicar um evento dizendo essa modificação que aconteceu, essa modificação que aconteceu, ela vai acabar se refletindo e ser ouvida por esse serviço de leitura, que, para cada modificação dessa, vai fazer uma pequena mudança no banco dele de leitura, para garantir que quando você, como cliente, consultar o serviço de leitura, você tem a resposta que é equivalente à sua query. Então, olha que doideira. Aqui eu estou
fazer uma coisa muito parecida com código, em que eu consulto A, consulto B, consulto C, pego os 3 resultados e faço uma operação entre eles. Aqui não. Aqui, toda vez que acontece uma mudança, eu faço um pequeno update no meu banco, para o meu banco sempre refletir o resultado da minha query. Né? Então, o serviço de leitura, ele é especial por isso. Esse banco de leitura aqui, ele tem um modelo que ele basicamente tem de maneira desnormalizada, né, e desnormalizado lá do conceito de banco de dados, de isso significar, né, de um jeito mais aberto, uma coisa que já é preparada para ser otimizada para a leitura. Então, o que tem armazenado aqui dentro é o resultado da query, não a query em si sendo calculada. E a gente vai, toda vez que tem algum fator que muda esse resultado, ele vai sendo atualizado. Vejam bem, o CQRS não é um padrão trivial, né? Porque é um jeito bem diferente de pensar na coisa. Né? A gente está falando que agora, em vez de ter 3 bancos de dados e só juntar os dados deles, a gente vai ter um 4º banco de dados para representar a junção entre esses dados todos. Né? Então, se a gente pensasse que a operação que está sendo feita aqui entre o serviço A, B e C é tipo um join, né? Que nem eu falei ali, o join da tabela usuários com a tabela tweet e uma tabela intermediária que liga o usuário com o tweet, né? No banco relacional, eu podia simplesmente fazer um select, que eu faço um join entre esses 3 caras, um select com um from que usa essas 3 tabelas para obter todos os tweets de um usuário. Num banco só, eu poderia fazer isso. O API Composer faz uma coisa muito parecida com isso, só que ele vai e faz um select pedir um select para o banco A, um select para o banco C, um select para o banco C, para o B e para o C, puxa essa cópia para ele, e aí, pum, faz o join localmente em memória. O CQRS não. O CQRS, toda vez que muda o dado do usuário, muda o dado do tweet, ou muda o dado do meio, ele vai lá, recebe eventos de que essas mudanças aconteceram, e ele atualiza essa visão que tem aqui dentro de essa query que está fazendo o join das 3 coisas. Então, vão digerindo um pouquinho esse conceito, porque esse conceito ele é complicado. Mas vamos falar um pouquinho dos trade-offs relacionados a ele. O API Composition, ele tem como trade-off que ele tem mais dependência do uso de memória para operações. Normal, porque ele faz justamente esse cruzamento de dados usando a memória do serviço. A implementação de comandos e consultas é mais simples, né? Porque se você tiver que atualizar um dado ou consultar um dado ali, né, você simplesmente vai lá, chama os outros bancos, obtém os resultados dele via API de serviço, e aí faz o cruzamento, seja qual operação você precisar, a query que você precisar dentro do seu serviço. Esse modelo tem menor complexidade de manutenção, né, porque ele requer a criação de um serviço que não tem banco de dados, né, então o API Composer é um serviço stateless, que não tem um banco de dados associado a ele. Tem menor potencial de duplicação de código, porque, tipo, você não tem expresso dentro desse serviço necessariamente algo que pareça com a query que gerou. E esse tipo de cara tem consistência forte. O que significa consistência forte? Que como ele faz uma comunicação síncrona com os serviços que ele está consultando os bancos, né, os serviços proprietários dos dados, né, isso garante que se mudar uma coisa nos serviços proprietários lá da esquerda, você vai ter uma forma de visualizar isso de imediato se você consultar o API Composer para saber o resultado da sua query. No CQRS, você tem menor dependência do uso da memória para operações, porque ele não vai depender de fazer todas as operações em memória, ele tem um banco de leitura para auxiliar nisso. Você tem que o modelo de comando e consulta é mais simples, né? Então aqui a gente estava falando de implementação. O jeito que você implementa os comandos e as consultas é mais fácil, né? Aqui não, aqui o modelo, né, o esquema do banco, né, para comando e para consulta é mais simples, porque você criou um banco específico, que é o tal do banco de leitura, que serve especificamente para representar aquela query que você quer fazer. Você tem maior complexidade da manutenção, porque você vai ter que o seu serviço de leitura é um serviço com um banco de dados, ele é stateful. Você tem maior potencial de duplicação de código, porque para manter esse banco aqui, toda vez que você receber um evento de alguma coisa que veio,
né, dos meus bancos que são proprietários dos dados, ele tem que puxar aquele dado e fazer uma modificação no que ele tem armazenado. E por fim, se você faz CQRS, você abraçou a consistência eventual dos dados, por conta da comunicação assíncrona com os serviços proprietários dos dados. O que isso significa? Como o banco se mudou, publica um evento, pode demorar um tempo até que o serviço de leitura vá lá e atualize o banco dele. Natural, toda vez que tem um evento, ele vai lá e tem que mudar uma coisinha. Então, isso pode demorar um tempo. Se demora um tempo, né, a minha consistência é eventual. Eventualmente, eu sei que isso reflete uma modificação que aconteceu nos serviços proprietários dos dados. O que é diferente aqui desse caso, porque aqui toda vez que eu fizer uma consulta no meu API Composer, meu API Composer bate em todos os outros serviços e ele tem uma visão imediata do que tem nesses 3 bancos para gerar a resposta dele. Aqui não. Aqui tem um delay até, um lag do evento ser publicado, se mudou alguma coisa naqueles 3 bancos, para ser refletido no banco de leitura. Então, API Composition e CQRS. Esses dois não têm uma resposta única de qual é o melhor. Ambos podem ser utilizados dentro de uma arquitetura de microserviços. A gente vai ver falando de outros padrões, que existem outros motivos por que o CQRS é mais utilizado, mas não há uma resposta universal para isso, né? De modo geral, o CQRS vai acabar sendo mais usado porque ele abraça o assíncrono em vez do síncrono, né? E esse é um padrão muito comum que a gente vai ver sobre microserviços. Mais assíncrono, menos síncrono. Então, vamos manter esse cara aqui em mente. Beleza. Vamos falar um pouquinho agora de transação entre dados, né? Então, como é que eu implemento uma transação, né? E para isso, existe o padrão Saga. O que é o padrão Saga? A ideia é que você implemente cada transação de negócio, onde transação de negócio, estou me referenciando a uma daquelas operações que fazem alguma coisa, por exemplo, tirar o dinheiro do banco, né, fazer um pagamento, é uma transação de negócio, que ela passa por múltiplos serviços, por exemplo, que nem eu falei, um serviço que representa o seu saldo, outro serviço que representa o sistema de pagamento. A gente vai representar esse tipo de transação como uma saga. E o que é a tal da saga? Ela é uma sequência de múltiplas transações locais, onde a transação local é uma daquela transação asset que eu estou tentando fazer localmente. Cada transação local, ela vai utilizar o banco de dados específico do serviço pela qual ela está passando e publicar ou um comando ou um evento que vai disparar a próxima transação local da saga. Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho, isso vai ficar mais claro. Se essa transação local falhar, porque ela violou a tal da regra de negócio que a gente está tentando fazer, então a saga vai executar uma série de transações de compensação, que vão desfazer as mudanças feitas pelas transações locais anteriores. Vai ficar mais claro com o desenho. O importante é, dentro desse padrão saga, que serve para implementar a nossa transação grande, que passa por múltiplos serviços, como uma sequência de transações pequenas, que envolvem cada um dos bancos de dados, ela tem 3 forças relacionadas, né? Em geral, essa solução aqui, ela aumenta o acoplamento durante a execução, porque ela atrela o funcionamento de cliente e servidor da requisição. Ela requer utilizar os protocolos de rede e ela possui disponibilidade reduzida. Eu acho que esse negócio aqui não está atualizado. Pois é, eu acho que eu cometi aquela gafe de novo de não ter atualizado o slide, gente. Mas, deixa eu passar para o próximo slide, que acho que as coisas vão fazer mais sentido. Ó, tem 2 tipos de saga. A saga orquestrada e a saga coreografada. A saga orquestrada, ela vai requerer um cara que chama orquestrador. E esse orquestrador, ele vai disparar comandos para serviços realizarem transações locais e ele vai compor as respostas dadas por eles. O que é o comando? Eu falei para a gente que quando a gente dispara uma mensagem ela pode ser tratada como um evento, que é uma coisa que já aconteceu no passado, mas ela também pode ser um comando.
E um comando é uma coisa que a gente fala no imperativo. É um serviço mandando para o outro. Faça X. É o equivalente, via mensagens, de você estar fazendo uma coisa que parece com uma requisição, certo? Do mesmo jeito que você pode ir numa requisição HTTP e mandar insira um dado, remova um dado, atualize um dado, um comando tem o mesmo tipo de semântica, só que ele acontece via mensagens. Então, numa saga orquestrada, esse tal desse orquestrador aqui, que é um serviço especial, ele vai usar de novo a nossa mensageria para mandar um comando para o meu serviço A, por exemplo, vai lá e verifica se tem o saldo que eu preciso. E aí ele vai obter uma resposta. Tem o saldo, não tem o saldo. E aí, uma vez que ele obtiver essa resposta, ele vai, beleza, sei que tem saldo. Então, agora o que eu vou mandar é fazer um segundo comando dizendo, agora deduz para mim o valor X desse saldo. Né? Ele vai mandar um segundo comando e vai obter a resposta. Deu certo, deu errado. Né? Então, tipo, o orquestrador, para implementar o pagamento, ele poderia fazer uma coisa dessa. Primeiro ele vai e me diz, me dá o preço do produto, o serviço que tem o catálogo de produtos. Tá, o preço está aqui. Agora, beleza, que eu tenho o preço, me diz o saldo. Ele diz o saldo e devolve a resposta. Agora vai e, tipo, me deduz esse valor do saldo. E ele tenta deduzir. E o orquestrador compõe, ele compõe essa lógica complexa que passa por vários serviços, onde cada serviço, de maneira independente, está fazendo ali dentro uma transação. Só que o orquestrador, ele tem essa ideia de que ele pega a transação 1, a transação 2 e a transação 3, e ele compõe elas, e garante que a coisa funcione. Isso aconteceu na hora que eu quis fazer o pagamento, que deu um erro, né? Tipo, putz, você está com saldo suficiente. Eu desfaço as operações. Aí o orquestrador, não tem o pagamento suficiente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar no catálogo de produto e mandar ele desreservar aquele produto. Porque, tipo, a pessoa não consegue pagar, então o produto voltou a ficar disponível. Né? Então, o orquestrador é esse cara que ele serve para realmente orquestrar, né, tipo, com um maestro numa orquestra, vários serviços para realizar uma ação. Onde essa ação toda deveria ter esse comportamento de transação, ela deve funcionar ou não funcionar, todos aqueles princípios do ACID, só que ela vai ter que ser composta de várias transações locais, várias partes distintas, porque cada uma delas vai fazer uma parte diferente. Esse é um jeito de fazer a saga. O outro jeito de fazer a saga é a saga coreografada. E a saga coreografada, ela é um pouquinho diferente. Agora eu não vou ter esse cara centralizador aqui, tal do orquestrador. Eu vou só utilizar as minhas transações e fazer com que cada transação aconteça como uma reação de eventos que foram disparados por outro serviço. Então, se a gente pegar o mesmo exemplo, que a pessoa foi lá, está tentando fazer uma compra, ela primeiro reservou um produto e agora vai tentar fazer o pagamento. Né? Então, tipo, o primeiro serviço poderia dizer, adicionei no carrinho. Aí o segundo serviço vai dizer, agora eu fui fiz a solicitação de pagamento. Aí o terceiro serviço vai dizer, agora eu tentei executar o pagamento. Aí, tipo, o pagamento foi executado. Aí o próximo serviço vai dizer, beleza, esse pagamento foi executado, agora eu vou mandar o produto para ser enviado. Nesse caso, você descreve a sua transação grande como uma série de eventos que tem que acontecer. E se esses eventos todos derem certo, um serviço vai reagir ao outro, que vai reagir ao outro, que vai reagir ao outro, que faz a operação funcionar. Então, a analogia aqui da coreografia, só para facilitar vocês pensarem, né? É que, tipo, na saga orquestrada é realmente como se o serviço orquestrador ele fosse um maestro, né? De uma orquestra. Em que ele vai, tipo, ditando o que tem que acontecer para os vários serviços. A saga coreografada é como se fosse uma equipe de balé, em que, em geral, tem uma pessoa que ela faz o movimento e os outros reagem a esses movimentos. Então, aqui eu preciso de um serviço extra, o tal do orquestrador. Aqui, um serviço faz uma coisa, ele diz para o mundo que fez, o outro serviço reage a isso e diz de novo para quem tem essa aposta o que ele fez, e assim sucessivamente.
Então, são dois modelos bem distintos de como é que a gente tenta implementar transações quando a gente tem múltiplos bancos de dados. Ou a gente bota um cara para orquestrar, ou a gente faz com que os serviços, de maneira independente, reajam uns aos outros, implementando esse fluxo complicado que é chamado de saga. E aí, dentro de cada serviço, pode acontecer uma transação ACID mesmo, né? Mas é esse o jeito que a gente garante uma transação que passa por múltiplos bancos de dados que pertencem a múltiplos serviços. Então, esse é o padrão saga. Aqui, outro probleminha, é agora a gente falando sobre consistência de dados. Para a consistência de dados, a gente tem dois padrões: Transactional Outbox e o Event Source. Se a gente pensar de novo aqui atrás, no problema da saga, e no que o CQRS propôs para a gente viu que é muito importante em um certo momento eu publicar um evento, né? Dizer que alguma coisa aconteceu. Em geral, dizendo que alguma coisa aconteceu e refletindo que o meu banco de dados mudou, né? Tanto no CQRS, a gente viu que isso é possível, porque eu queria que os meus bancos de dados dissessem que mudanças aconteceram para o meu serviço de leitura atualizar o banco dele, quanto nesse caso aqui pode ser importante o meu serviço específico, né, ele dizer que aconteceu alguma coisa para outro serviço capturar esse evento, reagir e com isso implementar uma saga. Como é que a gente faz para manter essa consistência e conseguir atualizar alguma coisa no BD e publicar um evento? É o que esses dois padrões aqui tentam resolver para a gente. No Transactional Outbox, a ideia é que você utilize um cara que é chamado de Message Relay. O que o Message Relay faz? Ele basicamente é um serviço especial, que ele fica ouvindo o que o banco de dados de um certo serviço faz, e toda vez que tiver algum tipo de atualização nos dados, ele publica um evento para outro serviço. Então, como é que esse cara resolve o problema? Basicamente, ele força com que, toda vez que o serviço vai e atualiza o BD, ele fica ouvindo o que o BD está acontecendo e publica o evento. Talvez esse problema não estava muito claro para vocês. Né? Por que é um problema? É mudar o BD e publicar o evento. Por que eu não posso fazer isso só dentro do código? Porque dentro do código, aplicações morrem. E pode acontecer que você mudou o BD e sua aplicação morreu e ela não publicou o evento. Ou pode ser que você publicou o evento, sua aplicação morreu e ela não atualizou o BD. E aí você gerou uma inconsistência nos dados. Né? Agora, outros serviços estão sabendo que você fez alguma coisa, ou os outros serviços não vão ficar sabendo que você fez alguma coisa, mas alguma coisa aconteceu, né? Porque você mudou o seu BD. Então, um jeito de resolver, que é o que o Transaction Outbox propõe, eu faço com que todos os eventos aqui, eles só sejam disparados quando o banco muda. Mas em vez de deixar o serviço fazendo isso, eu crio um cara extra, esse Message Relay, que fica ouvindo o banco, e toda vez que ele vê uma modificação que aconteceu, você tem certeza que aconteceu, porque está aqui, ele dispara um evento sobre isso. Por que isso é melhor do que o serviço fazer por conta própria? Porque se fosse o serviço que disparasse esse cara aqui direto, ele teria essa possibilidade de morrer no meio do caminho. Aqui não. Aqui esse Message Relay, dependendo da implementação dele, ele pode ficar olhando o log que acontece no seu banco de dados, né? Tipo log dentro do seu banco de dados relacional, por exemplo, escutando tudo que está mudando e publicando eventos a partir disso. E aí esses eventos podem ser ouvidos por um serviço B para fazer o que ele quiser, seja um CQRS ou como era o caso de uma saga que eu estava citando anteriormente. A alternativa desse cara é o Event Sourcing. O Event Sourcing, ele faz parcialmente a ideia do próprio serviço publicar o tópico, só que ele dá uma roubada. Em vez do banco de dados que esse cara tem ser um banco de dados tradicional, um banco de dados relacional, por exemplo, um banco de dados de documento, seja o que for, a ideia é que ele vai ter um banco de dados especial, que é uma Event Store. E a Event Store, ela faz com que, em vez de eu atualizar essas coisas aqui, como se fossem tabelas no banco relacional ou documentos de um banco NoSQL de documento, eu vou armazenar todos os dados que eu tenho como eventos. E por que isso aqui resolve o problema? Por que o Event Sourcing propõe resolve o problema?
Porque se tudo que eu estou armazenando é evento, quando esse cara armazenar o evento e publicar o evento, ele tem um jeito fácil de conseguir garantir que se esse serviço aqui tiver algum problema, né, quando ele subir de novo, ele olha a Event Store, vê o que não foi publicado ainda e manda publicar para passar para outro serviço. Então, o que muda desse cara para esse cara é que aqui eu estou falando, eu quero usar um banco relacional. Beleza, como é que eu garanto que eu consigo publicar eventos a partir do banco relacional? Então, eu vou atachar um cara nele que vai ficar olhando para tudo que muda e publicando eventos a partir disso. Aqui eu falei, quer saber? Eu não vou usar um banco para fazer isso. Eu vou pensar em todas as coisas que estão acontecendo de mudança de estado do meu serviço como eventos e armazenar nessa tal dessa Event Store. E toda vez que eu colocar uma coisa dentro da Event Store, eu vou publicar ela num tópico. Para isso aparentar, né? Vou publicar ela como eventos para aparentar para outras pessoas. Né? Então aqui eu tenho que interpretar o que o banco fez para gerar eventos, e aqui não. Aqui eu já penso tudo como eventos. E aí nisso eu mato o problema de ter que fazer essa publicação de tópicos. Esses dois padrões também são ambos utilizados na hora que a gente faz a parte de dados, de microserviço. Também não tem melhor ou pior, necessariamente. O Transaction Outbox costuma ser mais usado quando você tem um serviço legado. Um serviço que você não tem como pensar nele, tudo como eventos, e que você tem um banco de dados, então você vai lá, bota esse tal desse Message Relay para ouvir o BD e publicar os eventos para os outros serviços. O Event Sourcing é mais fácil de utilizar se você está criando um serviço desde o início pensando que ele deveria usar eventos para comunicar com outros serviços. Seja para fazer CQIS, seja para fazer, por exemplo, uma saga coreografada entre eles. Então, esses são dois outros padrões de dados. Aqui, de novo, deu um probleminha no negócio, né? Então, eles têm... Cara, esse slide também tá errado, gente. Ignorem eles. Ignorem esse slide. Agora, gente, que eu falei sobre esses padrões, eu queria citar para vocês um pouquinho sobre o que é a ideia de sistemas reativos. E aí, para isso, eu vou usar de referência esse livro aqui, que chama Reactive Microsystems, feito pelo Jonas Bonner. E aí eu vou explicar como é que isso está relacionado aos padrões. Um sistema reativo, que é essa ideia aqui definida por esse manifesto reativo, tem um link para vocês darem uma olhada depois, é um conjunto de princípios de design arquitetural, né? Então um conjunto de coisas que você gostaria de ter na arquitetura do seu software, para construir sistemas distribuídos. Em particular, sistemas distribuídos modernos, que estão bem preparados para corresponder a 3 demandas importantes. Então, para garantir que seu sistema seja responsivo, ou seja, ele sempre esteja no ar, né, mesmo em caso de falhas, ou seja, seu sistema é resiliente, ou mesmo em caso de seu sistema estar sobrecarregado, né, ele está recebendo muita requisição. Então, seu sistema é elástico, que as aplicações precisam hoje em dia. Né? Então, a ideia de fazer um sistema reativo é criar um sistema distribuído que ele seja responsível, ele consiga responder os usuários, mesmo se tiver falha, mesmo se ele tiver muita demanda. Ele vai ser um sistema resiliente, ele vai ser um sistema elástico, que é uma necessidade que os sistemas modernos precisam hoje em dia. Para fazer um sistema reativo, que é o que o manifesto reativo diz, o fundamento por trás disso é você fazer passagem assíncrona de mensagem, troca de mensagens. Por quê? Porque isso ajuda a gente a construir um sistema que seja fracamente acoplado, né? Onde o acoplamento, a gente sabe, tem vários malefícios, né? Com componentes que eles sejam autônomos e colaborativos. E aí a ideia é que se você tem essa fronteira assíncrona entre os componentes, não, ou para você ter uma fronteira assíncrona entre esses componentes, você precisa tentar desacoplar os próprios partes que esse sistema é composto,
e também o seu fluxo de comunicação, tanto no tempo, para permitir concorrência, quanto no espaço, para permitir distribuição e mobilidade. Tem bastante coisa nesse conceito, mas todos esses conceitos, eles conseguem ser resumidos em um desenho. Tipo, então, o que o sistema reativo propõe? Ele propõe, o valor que ele quer entregar é que esse sistema é responsivo. Responsivo, você sempre consegue ir lá, bater no sistema e obter uma resposta dele. Para fazer isso, a gente vai ter que garantir duas coisas. Que o seu sistema seja resiliente, resistente a falhas, então se problemas acontecerem, ele aguenta o tranco, e que ele seja elástico, ele seja capaz de escalar o sistema conforme a demanda. Para fazer isso, o que os sistemas reativos propõem é que você tem que fazer com que o seu sistema seja dirigido a mensagens. Por quê? Se toda a troca acontecer entre eles for trocando mensagens, você consegue garantir a resiliência, garantir a elasticidade e garantir a responsividade, entregando o que o sistema reativo gostaria. Legal, isso aqui é um princípio que pode se aplicar para um monolito, sabe? Você pode aplicar esse tipo de princípio e construir um monolito reativo. Mas é difícil, porque um monolito reativo, né, tipo, lá atrás, na definição que eu mostrei aqui, ele fala, a ideia do sistema reativo é pensar em sistema distribuído, né? Então, a ideia do sistema reativo é justamente falar, putz, eu acho que se você está tentando fazer um sistema distribuído, abrace a ideia de troca de mensagens, porque a ideia da troca de mensagens vai te trazer resiliência e elasticidade, e, portanto, com isso, garantir que o seu sistema vai ser mais responsivo. Dos vários padrões de microserviços que a gente viu até agora, a gente viu que alguns deles eram síncronos, por exemplo, como era o caso lá do API Composition, e outros assíncronos, como era o caso do CQRS. E a proposta que o manifesto reativo traz é justamente que, se a gente fosse escolher como arquitetar um sistema de microserviços de um jeito que ajuda seu sistema a ser mais responsivo, resiliente e elástico, é melhor você adotar padrões que são dirigidos à mensagem. Então, se a gente quer arquitetar um sistema de microserviços que seja muito bom, muito responsivo, muito resiliente, muito elástico, a gente vai ter que fazer um sistema dirigido a mensagens. Então, uma arquitetura de microserviços reativa, ela é basicamente desse jeito. Ela é uma arquitetura que adota CQRS, ela separa em serviços diferentes a escrita e a leitura de dados. E aí, se você faz esse negócio, você tem que ter serviços distintos para fazer essas duas operações. Ele adota event sourcing, porque o event sourcing vai ser o mecanismo pelo qual você vai garantir que o serviço de escrita consiga passar as coisas para o serviço de leitura. E aí, dentro do event sourcing, que nem a gente viu, seu serviço de escrita, que vai receber comandos que vieram de uma página web relacionada à escrita, que ele vai salvar as coisas dele como eventos, esses eventos vão ser publicados, vão acabar num serviço de leitura, que esse serviço de leitura vai ter um banco específico de leitura que é otimizado para facilitar a leitura de uma página. E nesse sentido, de ter o CQRS e o Event Sourcing associados, você vai ter fluxos complexos. E nesses fluxos complexos, você vai usar uma saga coreografada para fazer com que os eventos que acontecem em um serviço possam chegar para outros, e esses outros reagir para isso e fazer procedimentos complexos. Poder falar. Uou, né? Tipo, que doideira, né? Não tem nada centralizado nesse serviço. Fato. E a ideia é essa. Menos centralização garante mais resiliência, garante mais responsividade. Você tem um serviço mais... você tem uma arquitetura mais responsiva
de modo geral. Né? Então, esses 3 padrões em conjunto, no que se trata de dados, se você usar os 3 em conjunto, eles garantem você conseguir fazer uma arquitetura de um sistema que é reativo. Mas fazer isso é relativamente sofisticado, né? Porque você tem que entender o que é o CQRS, tem que entender o que é o event sorting, tem que entender o que é uma saga. Em particular, a saga coreografada, que é mais complicada. Mas a vantagem é que toda a comunicação aqui acontece praticamente de maneira assíncrona, via mensagens, e, portanto, como propõe o princípio aqui, é mais resiliente, porque se um serviço A tiver um problema, não tem problema. O serviço de leitura continua existindo. Se o serviço de leitura tiver problema, mesmo que aconteça uma escrita aqui, eu sei que vai estar publicado para o serviço de leitura de novo, depois, eventualmente, poder subir e refletir as coisas que aconteceram. Se eu comecei uma saga e aconteceu qualquer problema, não tem problema, porque eu sei que eu tenho os eventos aqui e esse meu serviço, consumindo os eventos que aconteceram, vai poder refletir. Né? Esse tipo de arquitetura abraça a consistência eventual. Tudo aqui eventualmente, tudo fica bem. Mas, beleza, esse é o preço que eu pago para garantir que, eventualmente, tudo fica bem. Eu tenho um delay para que tudo fique bem. Mas eu tenho a garantia que uma hora vai ficar bem. Né? E todo o sistema vai ficar consistente. Essa é a arquitetura que a gente vai usar durante o nosso projeto. Então, um desafio. Se padrões, como vocês estão vendo aqui, CQRS, Event Sourcing, Saga, mesmo dos outros que a gente viu, né? Isso aqui não é uma representação, na verdade, se eu fosse desenhar uma coisa mais realista ainda, todas as solicitações aqui de páginas estariam por trás, né? Na verdade, de uma API Gateway, porque na verdade isso aqui estaria do lado do cliente, passaria por uma API Gateway, ou potencialmente até por um BFF, para entrar dentro dessa arquitetura. E nosso projeto vai ser assim também. Ou até mesmo, pode ser que tipo, diferentes páginas fossem microserviços distintos, a gente fazendo uma coisa de micro frontends, que é o que a gente pretende fazer. Tudo que a gente está falando até agora está do lado mais teórico. Nós teremos aula mais para frente, em particular uma aula ministrada pelo João, no nosso planejamento, e que o João vai mostrar para vocês implementação desses padrões. Código. Né? Então, show me the code, o João vai mostrar para vocês um pouco mais sobre como é implementado um CQRS, como é implementado um Event Source, como é implementado uma saga. E mais que isso, o primeiro EP que a gente vai passar para vocês, que essa matéria tem EPs, vai se tratar de vocês fazerem a mecânica básica de receber uma solicitação, conseguir escrever no banco e conseguir publicar um evento. Porque essa dinâmica básica de escrever no banco, publicar o evento, escrever no banco, publicar o evento, é a dinâmica básica que a gente tem toda vez que a gente está fazendo essa comunicação. E é ela que permite a saga, é ela que permite o CQRS. Então, a gente ainda vai ter bastante oportunidade durante o curso para vocês irem digerindo o que significa todos esses padrões, como é que eles são implementados. E o objetivo é que até o fim da disciplina, tudo isso aqui seja arroz com feijão para vocês. Mas esse é um tipo de arquitetura bem sofisticada e serve para criar sistemas que são altamente escaláveis, altamente responsivos e quando existe a necessidade de fazer tudo isso, que a gente tem muitos desenvolvedores para a gente poder separar cada desenvolvedor fazendo o seu próprio microserviço. Então, é isso que temos pela aula de hoje. E eu vou deixar aqui, só para ficar gravado no vídeo, o QR Code para vocês marcarem a frequência, né? E eu vou interromper agora a gravação.